Revelado, faxineira emocionante que roubou Ferrari para salvar seu filho de 10 anos. Maria acordava antes do amanhecer, quando o céu ainda estava coberto por um manto escuro. O despertador não precisava tocar. Seu coração já tinha começado a pulsar com a mesma rotina de sempre. Era a hora de colocar roupas simples, encher a bolsa com produtos de limpeza e pegar o ônibus lotado rumo às mansões dos ricos. Eram os sorrisos de Pedro, seu filho de 10 anos, que a faziam levantar todos os dias. Ele era uma pilha de energia, um sonhador que adorava contar histórias sobre heróis, aventuras e um futuro que ela prometia lutar para lhe dar. Mas a vida na periferia de São Paulo era dura, e o pesadelo começou quando ele começou a se queixar de dores. Depois de várias consultas e exames, veio a bomba. Pedro tinha uma doença rara, e o tratamento era caríssimo. Maria sentiu seu mundo desmoronar, como se uma tempestade tivesse cegado sua visão. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto pensava em como seu salário mal cobria as contas básicas, e agora precisaria enfrentar essa nova realidade. O desespero a fez buscar soluções, mas o desânimo só aumentava à medida que as portas se fechavam. Em uma tarde interminável, enquanto limpava a casa luxuosa de um cliente, seus olhos se fixaram na deslumbrante Ferrari vermelha estacionada na garagem. O carro reluzente simbolizava tudo que a vida dela não era: conforto, fortuna, e a promessa de um futuro melhor para Pedro. No impulso, uma ideia maluca começou a tomar forma em sua mente. O que muitos considerariam errado para Maria soava como um grito de esperança. Vender aquele carro poderia salvar seu filho. Com o coração acelerado, ela fez uma escolha drástica. Roubar a Ferrari era uma ação que ninguém fora dela poderia entender, mas Maria não pensava na moralidade naquele momento. A adrenalina a guiava e quando ela acelerou o carro pelas ruas, percebia que algo a surpreendia. Vizinhos que antes pareciam indiferentes começaram a notar sua partida e, em um gesto inesperado, se mobilizaram. Alguns corriam atrás do carro, outros faziam ligações. A comunidade que ela tanto amava estava se unindo em um ato de solidariedade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto se escondia em um lugar seguro, Maria percebia que sua luta agora era maior do que pretendia. O preconceito da sociedade surgiria, e a malignidade de seus atos começava a ecoar nas redes sociais, enquanto a comunidade se tornava protagonista de uma narrativa nova. Com toda a força que ela possuía, o dilema entre a justiça e sua missão de mãe, entre o amor pelo filho e a consciência, tomava conta de seu coração. Agora, ela se perguntava, até onde iria para proteger seu filho? A cada momento sua determinação aumentava, e a imagem de Pedro, com seu olhar esperançoso, a fazia reavaliar tudo. O que ela decidiu fazer seria o suficiente para salvar seu pequeno. A atmosfera de luta se formou, e Maria sabia que a batalha apenas começava. Maria se escondeu em um parque afastado, onde a folhagem verde e as flores coloridas prometiam um respiro em meio ao caos que se instalou em sua vida. Sentada em um banco, sentia o barulho da cidade distante, mas a sua mente estava em um turbilhão. O cheiro de grama fresca a envolvia, mas a realidade pesada a esmagava. Ela pensava em Pedro, no seu sorriso, na sua risada, e em como tudo o que fez era por ele. Será que ele entenderia? Enquanto isso, o mundo lá fora reagia. Músicas de protesto ecoavam nas redes sociais, pedidos de justiça e empatia começavam a tomar conta do espaço. Maria assistia tudo pela tela do seu celular. As hashtags tomavam conta, Força Maria e Salve Pedro apareceram ao lado de seu nome. Era uma luta global, e mesmo em sua tristeza, Maria sentiu uma pequena onda de esperança. O clima em seu bairro era tenso. Muitas pessoas viviam o mesmo que ela, lutando para garantir um futuro para os filhos, e agora, um gesto impulsivo a tornava um símbolo. Mas não seria fácil. A consequência de seus atos começava a se modelar como um monstro à espreita. Ela sabia que os ricos não ficariam calados por muito tempo. O celular vibrava. Era uma mensagem de uma amiga, Célia. Cuidado, Maria. Tem gente falando que a polícia tá atrás de você. O coração dela disparou. Queria correr para casa, abraçar Pedro e dizer que tudo ficaria bem. Mas e se não ficasse? E se a prisão se tornasse a realidade dela? O pensamento a paralisou.
A luta com as autoridades era uma batalha que nenhum guerreiro queria enfrentar. Decidida, ela se levantou e começou a caminhar. Cada passo era pesado como se a terra quisesse prender suas pernas. Mas a visão do sorriso de Pedro a guiava. A ideia de correr para ele e inventar uma história que tudo estava bem era o que a mantinha em movimento. Como uma mãe, não havia limites que ela não cruzaria ponto no caminho, encontrava rostos conhecidos. Os vizinhos que costumavam apenas acenar de longe agora a olhavam com outros olhos. Havia admiração em seus olhares, mas também dúvida. Maria, você tem coragem, né? Disse um dos homens mais velhos do bairro. Aparentemente, ele não a julgava, e isso era um alívio. Às vezes a gente precisa fazer coisas difíceis, completou com um olhar que parecia entender mais do que as palavras deixavam transparecer. Ela sorriu timidamente, reconhecendo que aquele sentimento de união poderia ser vital, mas podia também ser a faca de dois gumes. E se sua luta machucasse a comunidade? Um medo crescente brotava em seu peito, cada vez mais forte. Ao chegar em casa, encontrou Pedro sentado no sofá, com seus braços em volta de livros de histórias. Ele a olhou com curiosidade, e aquele olhar ingênuo foi um golpe direto em seu coração. Como explicar? Como fazer um filho entender o peso recente de sua escolha? O que ela poderia dizer que não soasse como uma de mais dor? Oi, mãe, você tá tão cansada. Vem contar uma história pra mim. As palavras de Pedro pareciam um remédio, mas também eram um desafio. Maria se sentou ao lado dele, e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Era o momento mais bonito e mais doloroso da sua vida. A mulher que fez tudo por amor agora se via às voltas com o peso de sua escolha. Afinal, o que poderia contar, quando precisava de uma história que descrevesse esperança num mundo tão escuro? Com o coração na mão, Maria finalmente decidiu. Pedro, tenho algo importante para te contar. Diante de seu filho, ela se preparou para revelar a verdade. A cada palavra, uma nova certeza se formava em sua mente. Ela precisava lutar. E nesse momento, enquanto a coragem e o amor se entrelaçavam, Maria já sabia que a batalha não era apenas dela, mas de todos que acreditavam em um futuro melhor. O que ela não esperava era que a revelação de sua escolha mudaria, mais uma vez, o rumo de suas vidas. Mas o que aconteceria quando a verdade finalmente fosse exposta? Maria respirou fundo, hesitando por um instante. O olhar esperançoso de Pedro a desarmava. Meu amor, precisamos conversar sobre algo muito sério. A voz dela tremia. Pedro fazia perguntas silenciosas com o olhar, e a inquietação que sentia crescia como um fogo dentro dela. Eu fiz uma coisa, Pedro. Uma coisa muito difícil. Suas palavras saíam arrastadas, como se estivessem presas na garganta. Ele a observava com a curiosidade inocente de uma criança, ainda não entendendo a gravidade da situação. Aquilo que alertaram na TV fui eu quem fiz. Eu peguei um carro, uma Ferrari. A confissão parecia escorregar de seus lábios como um veneno, e ela temia que cada palavra a separasse dele, mas não podia mentir. Pedro franziu a testa, tentando juntar as peças. Por que, mãe? Sua pergunta era direta, sem julgamentos, mas Maria sentia o peso da responsabilidade em cada sílaba. Porque você e sua mãe, vocês merecem viver em um lugar melhor, longe dessa dor. Eu queria fazer algo por nós. A expressão de Pedro se transformou de surpresa para desespero. Mas mãe, isso é errado. E se você for presa? E se não voltar? A inocência dele era um soco no estômago de Maria. O que ela estava pensando? Ele era tão pequeno. A ideia de perder tudo que amava a aterrorizava. Eu preciso que você confie em mim, meu amor. Eu sempre estarei aqui para te proteger. Mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis, Maria tentou, sem saber se isso era consolador ou a sombra de uma mentira. O silêncio se instalou pesado e sufocante. A realidade do que ela fez começava a despontar como uma tempestade prestes a estourar. Enquanto isso, um grito distante de manifestações começava a ecoar nas ruas. As pessoas se uniam, e a força da coletividade a encorajava a não desistir, mas a tensão em casa era diferente. Ela se perguntava se Pedro entenderia a luta que estava mais além de sua idade. E se as pessoas te odiarem, mãe? E se disserem que você é má? Ele tinha medo. E com esse medo, o mundo de Maria começou a se desmoronar em mil pedaços. Às vezes, é preciso fazer coisas impensas para mudar as coisas, Maria respondeu, tentando dar um tom de certeza. Este mundo ele não é justo, e eu não posso ficar parada enquanto você sofre. Eu faria qualquer coisa por você. Pedro olhou para ela, as lágrimas começando a brilhar em seus olhos. Mas não precisamos roubar. Ele não conseguia entender o que havia em jogo ou a urgência que a empurrava para essa decisão arriscada. Era um dilema eticamente cruel. A mente de Maria fervilhava.
O peso da decisão estava cada vez mais presente, a culpa desgastava seu coração. Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou lá para fora. A agitação da cidade parecia tão distante agora, e a ideia de esperar pela tempestade a apavorava. A comunidade precisava de uma líder, mas e os riscos? Enquanto isso, uma sirene distante ressoou, lembrando-a da possibilidade iminente de serem descobertos. Uma sombra de desespero se instalou em seu peito. A verdade estava prestes a entrar a qualquer momento, e o que havia de esperar com aquilo? Sua mente se perguntava se conseguiria se manter forte. Vai ficar tudo bem, meu pequeno, eu sempre estarei aqui. Juntos a gente vai encontrar um jeito, ela murmurou, mas as dúvidas a assombravam. O que aconteceria se tudo não desse certo? Uma leve batida na porta quebra seu lamento. Quem seria? A tensão no ar era palpável. Maria piscou. O coração disparou. Isso não pode ser verdade. Ela sussurrou para si mesma. O que o destino tinha preparado para ela? Maria olhou para a porta, a respiração rápida e irregular. O mundo parecia ter parado ao redor dela. Quando a batida se repetiu, um fio de adrenalina a puxou para a realidade. Quem é? Ela tentou manter a voz firme, mas o tremor traiçoeiro voltou. Sou eu, o Jorge, uma voz familiar ecoou do outro lado. Jorge, o vizinho e antigo amigo da infância, sempre tinha um jeito de aparecer nos momentos mais inesperados. Maria, preciso falar com você, é urgente. A ansiedade a dominava. Era a última pessoa que ela queria ver agora. O que ele poderia querer? Antes que pudesse raciocinar, uma nova batida na porta quase a tirou do sério. Mãe de Pedro, a heroína que foi chamada à ação, não poderia parecer frágil. Com o esforço visível, Maria foi até a porta, abriu-a com cuidado e encontrou Jorge com um olhar grave. Maria, o que está acontecendo? Vi você na TV. E a notícia? Ele hesitou, a preocupação estampada em seu rosto. O que ela poderia dizer? O segredo pulsava nas entranhas dela, como um segredo afiado, pronto para cortar. Jorge, não é o que você está pensando, respondeu, a voz tremendo. Ela não queria mais pessoas se envolvendo, não queria mais preocupações. Mas Jorge não se calava. Não quero saber se você ficou doida ou se estava com um plano. O que você fez pode ter consequências sérias. Merda, Maria. Se algo acontecer, o Pedro. Ele não terminou a frase, mas o olhar de assombro em seu rosto falava por si. Uma onda de desespero lhe transbordava. Maria se sentiu encurralada. Pedro estava ali, grudado em sua perna, observando tudo com uma expressão de confusão. Jorge se agachou ao nível dele. Oi, Pedro. Você está bem, garoto? A resposta do menino foi um mero aceno de cabeça, mas Maria viu o terror em seus olhos. Ao invés de ser um porto seguro, a presença de Jorge parecia apenas mais uma onda tumultuada no mar de emoções que invadia sua casa. Eu sei que isso é difícil, mas precisamos de um plano, continuou Jorge, virando-se para olhar Maria nos olhos. As coisas estão ficando perigosas. Os rumores estão se espalhando, e a polícia tem intensificado as rondas na área. Precisamos agir agora. Maria sentiu uma raiva súbita, misturada com medo. Não era sobre o que os outros pensavam, era sobre Pedro, era sobre ela e suas ações. E qual é o seu plano, Jorge? O que você sugere que eu faça? Temos que sair da cidade, pelo menos por um tempo. Se você continuar aqui, as coisas só vão piorar. As pessoas não vão entender. Elas só veem o ato, não as razões. As lágrimas já não eram mais apenas uma ameaça, agora eram uma certeza. Maria sentiu a dor de ter que deixar tudo para trás, de deixar a vida que conhecia e enfrentava a cada dia. Um luto iminente começava a acontecer dentro dela, e tudo o que mais queria era proteger Pedro de mais dor. Mas e se formos? E se encontrarmos um lugar ainda mais perigoso? Maria questionou, a insegurança tomando conta de sua voz. Quem fica aqui corre mais risco, Jorge interveio novamente. E eu não posso deixar você aqui sozinha com ele. Maria olhou para Pedro, que segurava a mão dela com uma força inesperada para sua idade. Ele segurava a esperança dela. Enquanto Jorge expressava uma urgência que começava a dominar também o coração de Maria. A certeza de que não tinha resposta não a deixava em paz. E se você não voltar? E se a gente não voltar? A dúvida na voz de Pedro ressoou em seus ouvidos, como se as palavras dele cortassem a atmosfera tensa. Meu amor, precisamos decidir isso juntos, Maria falou, engolindo as próprias emoções. Pedro olhou em seus olhos, e elas eram um espelho que refletia todo o medo e amor que existiam. Maria sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. A realidade era implacável, e o futuro cada vez mais incerto. O que ela não sabia era que essa decisão traria à superfície milhares de segredos guardados e desdobramentos que ninguém poderia prever.
O silêncio ficou mais profundo, e a urgência pairava no ar, quando uma sirene ainda mais próxima fez todos eles congelarem. O que mais poderia acontecer? E mais importante, seria aquela a última chance deles de moldar seu destino? O cérebro de Maria girava com a rapidez de um furacão, e naquele exato momento em que os gritos da multidão se intensificavam do lado de fora, tudo parecia estar em jogo. O coração de Maria disparou ao ouvir a sirene, um som que parecia se permitir entrar em sua mente como um aviso. Era uma realidade tão pesada que a pressionava. A vida que ela e Pedro conheciam estava prestes a desmoronar, e tudo o que ela conseguia pensar era no filho. Tem que ser agora, Jorge disse com um tom de urgência em sua voz. Ele se levantou, encarava Maria com uma intensidade que a fazia sentir um misto de confiança e angústia. Vamos pegar algumas coisas, o básico. O Pedro precisa de você, e você precisa dele. Você realmente acha que podemos simplesmente ir? Maria questionou, mas a certeza que Jorge deixava escapar pelo olhar dele começou a derreter um pouco do gelo que envolvia seu coração. Não temos escolhas, ele respondeu. As opções que temos são fazer algo rápido agora ou esperar as coisas piorarem. Qualquer arriscado pode ser mais seguro do que ficar. Maria assentiu suavemente, mesmo ainda sentindo o peso da indecisão. Pedro chamou, abaixando-se para que ele pudesse ouvir. Precisamos arrumar algumas coisas. Você consegue me ajudar? Pedro olhou para ela, seus olhos ainda cheios de confusão, mas algo mais começava a brilhar neles. Não havia escolha para um menino que só queria a mãe ao seu lado, e ela percebeu que independentemente do que acontecesse, precisavam estar juntos. Os três se moveram com uma sensação apressada pela casa, que antes representava segurança. Maria correu para o quarto de Pedro e começou a enfiar algumas roupas numa mochila. Ele, com a ajuda de Jorge, também pegou um pequeno ursinho que sempre o acompanhava, um símbolo de sua infância que ele se recusava a deixar. Do lado de fora, as vozes começaram a ficar mais altas, e ela sentiu um frio na barriga. O que as pessoas estavam pensando? O que elas diriam quando vissem sua saída apressada? Algo puxava seus pensamentos de volta, mas a determinação de cuidar de Pedro era mais forte que qualquer dúvida. O relógio podia muito bem estar contando os minutos do seu futuro, um futuro que ela estava prestes a deixar para trás. Vamos! Jorge a puxou de volta à realidade, e sem olhar para trás, os três saíram. Assim que pisaram na rua, uma sensação de apreensão tomou conta do ar. Maria podia sentir o murmúrio da multidão, as perguntas, as acusações, as preocupações. No entanto, o olhar de Jorge permaneceu firme no horizonte, como se ele pudesse ver além do que estava diante deles. A gente precisa ir para outra cidade. Maria respirou fundo, seu coração pulsando na garganta. E se ainda assim não encontrarmos segurança, Jorge? E se tudo apenas piorar no lugar que formos? Se não formos, Maria, só piora aqui. A única certeza que precisamos agora é da proteção do Pedro. As consequências já estão batendo a porta e não podemos ficar parados. Cada palavra de Jorge lhe dava a sensação de um gatilho sendo puxado em seu coração. O mundo tinha se transformado em um lugar hostil, e ela era a protagonista de uma história que nunca escolheu viver. Mas naquele momento, ao olhar para a mão de Pedro apertando a sua, ela sabia que não importava o que acontecer, ela lutaria com todas as forças. Quando chegaram à avenida principal, a multidão estava em tumulto, pessoas gritando, algumas com celulares erguidos, filmando cada passo deles. Maria sentiu a adrenalina subir, o frio na barriga se transformar em uma quente mistura de medo e valentia. E foi exatamente nesse instante que um repórter, com o microfone em punho, ergueu a voz e gritou: Maria, você é a faxineira que roubou a Ferrari para salvar seu filho? O que você tem a dizer sobre isso? Ela ficou paralisada. Sorriu fraco, sabendo que a verdade que ela guardava era muito mais complexa do que o título que ecoava pelas ruas. Um turbilhão de lembranças, de decisões e arrependimentos tomou conta dela. Como responderia aquilo? Como explicar o inexplicável? Com a sirene ecoando ao fundo, o pânico por trás da pergunta a atingiu. A única coisa que ela sabia era que precisava continuar correndo, para proteger Pedro, para encontrar segurança. Mas o peso daquela revelação pairava em seu peito como um fardo. Maria olhou para o rosto angustiado de seu filho e, com um pulsar de coragem, decidiu que estava pronta para enfrentar o mundo. A vida que ela estava prestes a deixar para trás se misturava com a nova que surgia à sua frente. Um novo capítulo, uma nova batalha. O que poderia acontecer a seguir? A maioria já a havia julgado, mas ela precisava de um lugar seguro para contar sua verdade. E se a única maneira de ficar livre de suas correntes fosse a coragem de se revelar por completo? Maria não conseguia mais pensar.
As perguntas giravam na sua cabeça como folhas secas ao vento. A possibilidade de ser julgada, amaldiçoada, a consumia. E ainda assim, a única certeza que ela tinha era que precisava continuar movimentando-se por aquelas ruas caóticas, sangrentas de um respeito que talvez nunca tivesse sentido. Maria! Jorge puxou-a pelo braço, chamando sua atenção. Vamos, não podemos parar aqui. Ela sabia que estavam expostos. Seu coração batia forte, mas não era só o medo que a movia. Havia uma força latente, uma proteção instintiva que brotava ao ver Pedro. Ele estava ali, bem ali, mantendo o ursinho apertado no peito, como um talismã que prometia segurá-lo durante a tempestade. Mas e se pararmos? Para conversar? Maria questionou ansiosa. Essa pode ter sido nossa última chance de explicar o que está acontecendo. Jorge lançou um olhar duro e decidido. Nesse momento, sua única explicação deve ser para o Pedro. Não podemos permitir que a curiosidade da mídia nos detenha. Com um nó no estômago, Maria percebeu que ele estava certo. A mídia não se importava com a verdade, apenas com o sensacionalismo. Ela tinha que mover-se, mesmo que isso significasse deixar seu passado em pedaços. Enquanto caminhavam, sentia os olhares. Cada pessoa parecia um julgamento em potencial, cada murmúrio uma facada. Olha a mãe que roubou uma Ferrari. Que exemplo! Se escutasse uma única palavra dessas, aquilo poderia quebrar ainda mais sua determinação. Mas não. Ela estava determinada. Em meio ao barulho da cidade. Uma passagem tranquila para um beco chamou a atenção de Jorge. Aqui. Vamos por aqui. Ele puxou Maria e Pedro, atravessando de um dia ensolarado para um espaço mais sombrio. Ali, o cheiro da sujeira e do mofo misturava-se com a preocupação de uma possível segurança. Estamos seguros aqui? Pedro perguntou, segurando mais firme o ursinho, seus olhos grandes e cheios de dúvidas. Sim, filhote. Aqui vai parecer mais calmo, Maria respondeu, tentando colocar uma camada de confiança na voz. Mas enquanto tentava acalmá-lo, seu próprio coração gritava. Seria mesmo um lugar seguro? A verdade a perseguia. O que havia feito ou deixado de fazer a fazia tremer por dentro. Revirava em sua mente a imagem da Ferrari, da pressa que tomou conta de tudo. Naquele momento, ela não só buscava um abrigo, mas também um espaço para se reencontrar. Jorge a observava, como se entendesse que algo a atormentava. Maria, ele começou, é preciso que você saiba que, independentemente do que todos pensam, você agiu por amor. Vamos encontrar um jeito de sair disso, mas precisamos nos unir e confiar um no outro. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Ela engoliu em seco. Sorrindo um pouco mais relaxada, decidiu. Você está certo. O que é um nome na boca de alguém comparado à vida do meu filho? Nesse momento, um clarão iluminou o beco. Maria olhou para o fim da passagem. Era uma luz de esperança ou um sinal de que tudo poderia piorar? Os três se aproximaram lentamente, como se o mundo todo estivesse assistindo a cada passo. Vamos descobrir o que realmente está por vir, mas uma coisa é certa, precisamos de um plano. E com isso Maria respirou fundo. O ar parecia mais fresco. E se no final das contas, o que a mantinha de pé era a esperança de criar um futuro longe de qualquer rótulo. Apenas um futuro para eles. Aquela ideia, por mais tênue que parecesse, já fazia o coração dela sentir um novo impulso. Com o pensamento claro, Maria analisou a iluminação do beco. A rua vibrava com o eco distante das sirenes, mas era o brilho de uma lâmpada que chamava sua atenção. Poderiam ser mais do que apenas sombras e eco. O que aconteceria quando ela entrasse novamente na luz do dia? E se o que estava esperando por eles fosse algo que desvirtuasse todos os planos que, afinal, eles haviam feito? Maria e Pedro trocavam olhares cheios de perguntas. E no instante em que ela se preparava para dar o próximo passo, uma figura familiar surgiu em sua direção. O que seria? Alguém da cidade ou uma conexão passada que queria de alguma forma se misturar a esse novo caminho? Quando a figura se aproximou, Maria não podia acreditar em seus próprios olhos. Era a Ana, uma antiga colega do trabalho, com quem havia compartilhado risos e desabafos durante as longas horas de expediente. Ana estava visivelmente abalada, seus olhos brilhavam não só de preocupação, mas de um misto de alívio ao encontrar Maria. Maria! Meu Deus, sou eu! O que aconteceu? Ana exclamou, interrompendo a tensão do momento. Maria percebeu que havia algo de diferente na amiga. Talvez fosse o pânico que tinha tornado seu tom de voz mais agudo, ou o jeito como suas mãos tremiam. Contudo, era uma presença familiar em meio ao caos que a cercava. Maria respirou fundo, sua mente ainda girando em torno da recente tempestade emocional. Ana, por favor, não é a hora para explicações longas, mas preciso de ajuda. É sobre o Pedro. Ele está aqui, a salvo, mas...
Os olhos de Ana se dirigiram a Pedro, que olhava para elas com uma mistura de curiosidade e insegurança. Você também viu o que aconteceu? As notícias estão por toda parte. Estão te chamando de criminosa. Eu não consigo entender. Eu agi por amor, Maria disse, a voz quase quebrando. Eu fiz o que achava certo na hora errada. Não tive escolha. Antes que Ana pudesse responder, Jorge interrompeu. Precisamos sair daqui. As coisas estão muito quentes, e não sabemos quem pode estar nos procurando. Mas e o que vamos fazer? Ana questionou, claramente preocupada. O peso do mundo parecia sobrecarregar seus ombros frágeis. Temos que falar com a imprensa, dar a sua versão, Maria. Isso pode ajudar. Só vamos pegar mais atenção, você não entende? A vida do meu filho está em jogo. Maria respondeu, suas palavras transbordavam desespero. Ela sentia que cada segundo era precioso e a liberdade deles dependia de cada escolha feita naquele instante. Jorge, percebendo a angústia dela, afirmou com firmeza. A única estratégia que temos agora é continuar em movimento, até encontrarmos um lugar seguro. Depois podemos pensar nos próximos passos. Maria, temos que priorizar a segurança de Pedro. Maria olhou para Pedro, que agora segurava o ursinho com uma determinação silenciosa, como se soubesse que tudo dependia dele também. Estamos juntos nisso, mãe, ele disse, e seu coração se encheu de um calor repentino. Ele estava tão ciente da situação, tão corajoso, tão forte. Era por ele que ela lutava. Todos os rótulos, todas as opiniões alheias não importavam. Vamos então. Maria assentiu, buscando coragem nas pequenas mãos de seu filho. Eles começaram a caminhar, e Ana o seguiu de perto, determinado a ajudar de alguma forma. Cada passo que davam para longe do beco, o peso das olhadas julgadoras parecia se intensificar, mas também havia um novo tipo de esperança brotando em Maria. Elas podiam deixar este lugar, poderiam se esconder em um canto menos iluminado e quem sabe, lá poderiam traçar um novo começo. Uma sirene cortou o ar, e a trilha sonora caótica da cidade começou a fazer Maria sentir que realizava um delicado ato de equilíbrio entre a liberdade e a captura. Enquanto se afastavam, olhares desconhecidos se cruzavam, e as conversas pareciam flutuar sobre suas cabeças como nuvens pesadas. Precisamos de um lugar para nos esconder, Jorge disse, olhando rapidamente para trás. Quem sabe alguém que você conheça, Ana? Alguém que não saiba da história? Alguém que possa nos acolher por um tempo? Ana hesitou. Tem meu primo, ele tem uma casa no subúrbio, longe dos olhares. Mas isso é arriscado. Ele pode não entender. Vale a pena tentar, Maria insistiu, agora cheia de determinação. A ideia de se esconder em um local em que ainda houvesse apoio a fazia sentir-se um pouco mais leve. Maria sentia que a passagem do tempo era um jogo perigoso e, conforme prosseguiam, as luzes da cidade pulsavam como um batimento cardíaco distante, quase como se o universo estivesse observando. O que as aguardava naquela casa? E se ao chegarem encontrassem mais do que apenas abrigo? E se a pessoa que esperavam lhes trouxessem mais revelações do que alívio? A jornada estava longe de terminar e 10 horas, mas o próximo passo poderia mudar tudo. Enquanto caminhavam, a cidade parecia se fechar ao redor deles. O som do tráfego, a cacofonia das vozes e a luz ofuscante das neon misturavam-se em uma sinfonia que aumentava a tensão no coração de Maria. Era como se cada passo a levasse para mais perto de um precipício, onde cada decisão poderia ser a diferença entre o refúgio e a exposição. Estamos chegando, Ana disse, tentando soar animada, mas Maria pôde perceber a apreensão na voz dela. O trânsito diminuía em um subúrbio mais calmo, mas as lembranças do que viverá nos últimos dias ainda pesavam como âncoras. O coração de Pedro batia mais rápido, ela poderia sentir sua respiração entrecortada e quando olhou para ele, percebeu que seus olhos estavam escaneando cada canto. Cada sombra. O local era uma casa simples com um pequeno jardinzinho seco. Um lugar que antes soava tão acolhedor, agora parecia um labirinto cheio de armadilhas. Pedro aprovou a aparência da casa com um leve aceno, segurando o ursinho como se fosse sua única defesa no mundo. Aqui é ele, Ana murmurou batendo na porta e esperando que o primo aparecesse. Maria sentiu um frio na barriga. E se ele não os aceitasse? E se as notícias já tivessem chegado até ele e a segurança que tanto precisavam se transformasse em mais uma ameaça? Depois de alguns instantes que pareciam minutos, a porta se abriu revelando Rodrigo, o primo de Ana. O que está acontecendo? Ele olhou para Ana, depois para Maria e finalmente para Pedro, que se escondia atrás da mãe. Rodrigo, precisamos de ajuda. É uma emergência, Ana disse, a urgência na voz quase inconfundível. Rodrigo a olhou por um longo instante.
A indecisão em seu rosto era visível, mas quando os olhos dele encontraram os de Pedro, algo mudou. Ele entendia o que estava em jogo. Entrem rápido, ele disse, puxando a porta para o lado. Maria sentiu uma onda de alívio misturada com uma ansiedade palpável assim que pisaram no interior da casa. Era escura, mas o cheiro de café recém-preparado invadia o ambiente e por um breve momento, fez Maria lembrar da rotina do dia a dia, uma rotina que agora parecia tão distante. Por que vocês estão me procurando? O que está acontecendo? Rodrigo questionou levando-os a uma sala pequena, mas confortável, com um sofá desgastado e uma mesa cheia de revistas empoeiradas. Rodrigo, é complicado, Maria começou, tentando encontrar as palavras certas. Eu fiz algo que me colocou em apuros. E agora estão dizendo coisas terríveis sobre mim na televisão. Precisamos nos esconder por um tempo. O que você fez, Maria? A pergunta de Rodrigo vinha carregada de preocupação. Eu agi por amor, Maria respondeu, suas palavras saindo quase como um sussurro. Fiz o que achei que precisava ser feito, mesmo que o mundo não compreenda. Ele a olhou por um momento, seus olhos em busca de respostas. A sala era um abrigo temporário, mas Maria percebeu que o tempo se esgotava. O som do mundo lá fora parecia estar cada vez mais perto, como se estivessem rodeados por um vulcão prestes a entrar em erupção. Pedro, observando tudo em silêncio, aproximou-se de Maria e segurou sua mão. Dá para ficar aqui, mãe? Vamos fazer o melhor que pudermos, querido, Maria respondeu, seu coração apertando ao notar a confiança nas pequenas mãos dele. Mas antes que pudesse completar um pensamento, o celular de Ana começou a vibrar freneticamente. Ela olhou para a tela e palidez tomando conta de seu rosto, disse, é a redação do jornal, eles estão em busca de uma entrevista. Puseram meu nome na lista. Precisamos decidir o que fazer agora. Maria sentiu seu coração parar por um segundo. Como poderiam sair daquela situação? Seria mais seguro ficar escondido ou enfrentar a situação de frente? Quando a plateia da vida se torna um juiz, até onde você estaria disposto a ir? Os olhos de Rodrigo passaram de Maria para Pedro e de volta a Maria. A atmosfera estava carregada, como se todos ali estivessem esperando a decisão que mudaria suas vidas para sempre. E se for a nossa única chance de esclarecer tudo? Ana insistiu, um misto de desespero e esperança em sua voz. O que vamos fazer, Maria? Jorge indagou, a tensão crescente ao redor deles como uma corda prestes a se romper. Os olhares se encontraram e o silêncio foi quebrado pela agitação do telefone, ressoando à medida que cada um dos presentes ponderava a próxima jogada. O que iria acontecer a seguir? A verdade poderia libertá-los ou aprisioná-los ainda mais? Maria sentiu o peso da decisão tomar conta do ambiente, como se a sala por um instante estivesse paralisada. Ana olhou ao redor, inquieta. Rodrigo, você tem alguma ideia de como podemos nos proteger enquanto isso tudo não se acalma? Rodrigo coçou a cabeça, pensando rápido. Tem uma cabana de madeira nas montanhas, a uns 60 quilômetros daqui. É isolada e ninguém vai saber que vocês estão lá. Fica bem longe da cidade. Podemos ir até lá agora e depois decidimos o que fazer. Maria sentiu uma ponta de esperança, mas logo a dúvida se instalou. E se ele descobrir onde estamos? Não sei se é seguro. Estar na luz é sempre mais arriscado, Maria, Rodrigo falou. Mas ficar aqui só vai aumentar as chances de sermos descobertos. O jornal não é o único que está atrás de você. Se eles encontrarem a gente, não só vocês estarão em perigo, como também eu e a minha família. Pedro puxou a mão de Maria, seu olhar sereno, mas cheio de questionamentos. Mãe, a gente pode ir para essa cabana? Ela olhou o rosto do filho, desejando ter uma resposta mais clara. Sabia que a vida dele, a inocência que ainda possuía, dependia de suas escolhas. Pedro, é arriscado. Mas queremos o que é melhor para você, certo? O que você acha? Se for para ficarmos seguros, eu topo, ele disse como se por um momento, a certeza estivesse ali, mesmo em meio ao caos. Ana respirou fundo e segurou o telefone, seu olhar se perdendo em pensamentos. Mas e se, ao invés de fugirmos, decidirmos dar a cara a tapa? Esta pode ser a nossa chance de expor a verdade antes que ela me machuque ainda mais. Rodrigo balançou a cabeça. Ana, você sabe que a mídia não é amiga de quem está no olho do furacão. Eles vão querer saber de todos os detalhes, principalmente se não for uma história limpa. E se não contarmos toda a verdade? Ana perguntou, seu tom desafiante. E se pintássemos o quadro de forma diferente? Poderíamos moldar a narrativa a nosso favor. Maria estava exausta. Ana, você não percebe que isso pode custar nossas vidas? Eles estão prontos para encontrar a história mais chocante e desprezar nossa realidade. Rodrigo interrompeu, levantando a voz.
Não temos tempo. O tempo é questão de vida ou morte. Precisamos decidir agora. Neste momento, o telefone de Ana vibrou novamente e ela hesitou em atender. O brilho da tela refletia em seu rosto, e todos podiam ver a ansiedade crescentemente tomar conta dela. Finalmente, com um gesto decidido, ela atendeu. Oi, é Ana, o que aconteceu? A voz dela era calma, mas Pedro e Maria sentiram a tensão subindo inexplicavelmente. Não, por favor, não faça isso. Ela começou a tremer. Eu não vou confirmar nada sem ouvir a versão dela. Entendeu? É uma história que está sendo distorcida. Maria percebeu que a situação estava esquentando. Ela precisava agir. Ana, desliga. Se eles estão jogando com você, vamos com a minha ideia. Vamos pra cabana. Misteriosamente, a ligação foi cortada. Ana olhou para os outros, a expressão de medo em seu rosto como se estivesse prestes a desmoronar. Eu não sei, eles sabem onde estamos. O silêncio pairou enquanto cada um processava o que isso significava. A realidade do mundo fora da casa parecia 891 se aproximar, implacável, como uma tempestade prestes a desabar. Maria, em um ímpeto de coragem, disse: Rodrigo, se tivermos que ir, vamos agora. Não importa o que acontece. Eu não quero que meu filho cresça com isso em sua vida. É hora de enfrentarmos esta tempestade de frente. A verdade não pode ser nossa sentença. Todos se entreolharam, e mesmo que a divisão das opiniões pairasse no ar, a determinação de Maria queimava como um farol na neblina que o cercava. Mas antes que pudessem fazer planos mais concretos, um barulho agudo quebrou o silêncio, um carro parando abruptamente em frente à casa. Os corações aceleraram. As vozes pude ouvir do lado de fora começaram a se multiplicar. Quem está lá? Rodrigo sussurrou, a expressão de preocupação estampada em seu rosto. Maria sentiu o frio na barriga se intensificar. O tempo tinha se esgotado, e o desfecho do jogo estava prestes a começar. Precisamos esconder, uma voz gritou do lado de fora, e o pulsar frenético do medo começou a contornar todos eles. Seria aquela a hora para enfrentarem a verdade de frente, ou para fugirem mais uma vez, sem olhar para trás? O pânico corria como um fogo selvagem dentro de Maria. O carro parado em frente à casa fazia seu coração disparar como nunca antes. Cada batida ecoava a preocupação de que o que haviam construído em nome do amor poderia se desmoronar a qualquer instante. Escondam-se! Jorge gritou, puxando Pedro e Maria para um canto sombrio da sala. Maria olhou para seu filho, que se aninhou contra ela, seu corpo pequeno quase desaparecendo no abrigo que ela representava. Ao mesmo tempo, tudo parecia se acelerar. As vozes do lado de fora se intensificavam, palavras rápidas e invasivas que danificavam a frágil teia de segurança que tentavam construir. Quem está lá? A voz de Rodrigo claramente tremia, sua preocupação a tornava mais intensa. Maria podia sentir cada olhar, cada expectativa, como se a sala estivesse cheia de pessoas esperando por um milagre. Preciso saber o que está acontecendo, Ana disse, tentando espiar pela janela. A imagem de seu rosto refletida na luz fraca parecia um aviso. Não havia como voltar atrás. Maria respirou fundo, seu instinto de mãe tomando conta. Pedro, tudo vai ficar bem. Precisamos ser muito silenciosos e esperar, sussurrou, embora sinta que estava tentando convencer a si mesma mais do que ao filho. A tensão na sala subia. Rodrigo e Ana começavam a discutir em murmúrios desesperados sobre o que estavam enfrentando. Maria queria intervir, mas todas as palavras pareciam se perder na tensão do momento. Olhou novamente para Pedro, e a expressão de terror em seu pequeno coração queria que tudo aquilo acabasse de uma vez por todas. Ele a segurava com a mão suada. E Maria percebia a força que aquele gesto significava. Do lado de fora, a situação se intensificava. Vozes agudas se misturavam à sirene que ecoava ao longe. Maria, você está aqui. Uma voz familiar. A repercussão dos eventos tinha chegado até ali, e a multidão queria entender. O que ela, uma mãe, poderia fazer agora? Será que conseguiria vencer essa batalha e salvar seu filho? Com o último olhar para Pedro, Maria decidiu. Não podia continuar fugindo. A verdade não poderia ser uma prisão se decidisse expô-la. Um ato de amor significava enfrentar também a dor. A ideia de não se deixar abater a consumia. Pedro, você vai ficar aqui e esperar um momentinho. Eu preciso falar, sussurrou no ouvido dele, a coragem fazendo seu coração pulsar com força. Aproximou-se da porta e antes que pudesse parar e pensar, abriu-a lentamente. O frio do ar lá fora envolveu, e o olhar atentamente fixado na multidão fez seu peito apertar. Lá estavam rostos conhecidos e outros desconhecidos, mas todos carregavam a curiosidade e a expectativa típica de quem quer saber, de quem quer entender. Maria sentiu um murmurinho, como se eles se preparassem para ouvir.
É isso mesmo que pensam, mas não é só isso. A voz dela soou firme, e as palavras se espalharam como um vento que levava um peso imenso. Eu não sou uma criminosa. Eu sou uma mãe tentando salvar o filho que amo. Sua declaração reverberou no coração de todos. Naquele instante, ela percebia que o que a envolvia não era mais uma luta solitária, mas uma insegurança universal pela proteção dos filhos. Maria, isso não vai ajudar. Você está se expondo. Jorge gritou, mas Maria não se importava. Eu não tenho mais nada a perder. As pessoas precisam entender a razão disso tudo. Meu filho precisa de ajuda. E isso é mais importante que uma Ferrari. A defesa dela ressoava como um hino de esperança, uma luta que falava a todos que ali estavam. Algumas pessoas começaram a murmurar, enquanto outras se aproximavam, curiosos com a força daquela mulher. Sou apenas uma mulher comum 3 vezes sem um nada. A vida me fez tomar uma decisão difícil, mas tudo que eu fiz foi pelo amor ao meu filho. Vocês, ao invés de julgarem, poderiam entender. Meu filho está doente. Eu lutei e ainda não consegui. Ajude-me a ajudá-lo. As lágrimas brotavam em seus olhos e, com isso, ela viu um movimento na multidão. Alguns começaram a se sensibilizar. Um homem à frente, que tinha a aparência de quem havia testemunhado também suas lutas, levantou a mão. Nós queremos ajudar. E a frase ecoou com novos murmúrios de apoio que começaram a crescer. Com um gesto, ele acenou para que outros se aproximassem. Estamos juntos com você, Maria. O ambiente ao redor começou a mudar. As vozes que antes eram de julgamento tornaram-se palavras de encorajamento. E enquanto Maria era cercada por sorrisos e expressões de solidariedade, ela percebeu que ao compartilhar sua verdade, conseguiria não só mudar a narrativa, mas também a forma como as pessoas a viam. Tornando-se uma líder, um símbolo de luta e esperança. E em meio a tudo isso, algo maravilhoso aconteceu. Maria olhou para Pedro, que agora a observava com um brilho nos olhos, um pequeno sorriso se formando em seu rosto. Ele havia visto a mãe transformada. Ele havia visto força e coragem. A mãe que ele admirava, a heroína que sempre desejou. Maria sentiu a renovação em seu coração. Neste momento, o calor do amor e da luta pulsava como um tambor. E mesmo entre a incerteza do que estava por vir, ela sabia. O próximo passo seria um futuro onde a solidariedade e a coragem se entrelaçariam. E isso se tornaria a força que a levaria à vitória. Ao final daquela noite, enquanto os olhares solidários se fundiam na concretização de novos sonhos e novas esperanças, Maria respirou fundo e sorriu. A luta tinha apenas começado, e ela estava pronta para enfrentá-la de frente, junto com todos que decidiram lutar por um futuro melhor. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar mais histórias como essa. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Cada ação sua faz toda a diferença.